Meu irmão, eu quero nesse momento, já indo direto àquilo que nos interessa, quero convidar você, por favor, para abrir a sua Bíblia em razão do culto hoje mais especial de Natal, para que a abra em um texto bem oportuno, bem contundente quanto ao assunto de hoje, que envolve o Natal nessa nossa celebração, que é Mateus, no capítulo 1 e versículos 18 a 25. Mateus, capítulo 1 e versículos 18 a 25. O tema da nossa mensagem na noite de hoje, como pode já ser deduzido em razão desse texto, em razão desta data, é o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é o tema, será o tema, o título, o assunto sobre o qual nós vamos falar com base nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1 e versículos 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso, por essa passagem bíblica maravilhosa, gloriosa da palavra de Deus. E como sempre temos feito quando nos reunimos aqui periodicamente, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, especialmente nessa data importante, como são todas as demais, mas onde hoje, mais especialmente, nós temos esse culto temático que busca celebrar o nascimento de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, magnificamos, glorificamos o seu nome e te agradecemos pela oportunidade que temos, não apenas de estarmos aqui vivos, é claro, mas também de estarmos na sua casa aqui reunidos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, a fim de que possamos prestar o culto que é devido ao seu nome excelso, sublime, glorioso, eterno. E é por isso que nós te glorificamos nessa noite e, como sempre temos feito, nós suplicamos a sua bênção, Senhor, a sua direção, a sua orientação, a iluminação do teu Espírito quanto à exposição desse texto que nós acabamos de ler. Estamos aqui hoje, Senhor, para, entre outras coisas, sobretudo para glorificarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, é claro, mas estamos também aqui hoje para celebrarmos esse evento importante que se deu ao longo da história, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ajude-nos nesta noite para falarmos sobre esse glorioso nascimento do seu Filho Jesus e, ao fazê-lo, que nós sejamos abençoados por meio da exposição desta mensagem, desse texto bíblico e assim por diante. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos, porque contamos com a sua graça, com a sua direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa reflexão, da nossa meditação na noite de hoje é o nascimento de Jesus Cristo, tendo como fundamento para tal o texto ora lido de Mateus capítulo 1 e os versículos 18 a 25. Meus irmãos, o conhecido evangelista norte-americano Billy Graham
disse certa vez uma frase também muito conhecida, um pensamento muito conhecido, que diz o seguinte: segundo Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem ter subido e ter pisado na lua, mas foi Deus ter descido e ter pisado na terra. E essa descida de Deus à terra aconteceu há cerca de 2000 anos, quando Jesus nasceu e quando, portanto, Deus se fez homem e viveu entre nós, habitou entre nós, esteve entre nós. Por isso, esse fato glorioso do nascimento de Jesus, ou para usarmos aí talvez uma linguagem um pouco mais teológica, esse fato da encarnação do Verbo, constitui-se, sem dúvida alguma, um dos acontecimentos mais espetaculares, um dos acontecimentos mais extraordinários e um dos acontecimentos mais gloriosos e grandiosos da história. E hoje, uma vez que nós estamos aqui reunidos para prestar um culto a Deus que tem o propósito especial de celebrar a encarnação do Verbo, então nada melhor do que falarmos no presente momento sobre esse tema, o nascimento de Jesus Cristo, que é mais uma vez o assunto da nossa pregação na noite de hoje. E o texto que lemos de Mateus capítulo 1 e versículos 18 a 25, ele nos apresenta pelo menos 7 fatos sobre o nascimento de Jesus. 7 fatos, é claro, relevantes, importantes, interessantes sobre o nascimento de Jesus. E é sobre cada um destes fatos que eu quero falar com vocês a partir de agora. Indo diretamente para o texto, eu aprendo, em primeiro lugar, que o primeiro fato presente nesse texto é o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo indica que Jesus foi um personagem histórico real. É uma informação muito importante, especialmente nos dias em que você e eu vivemos. Então, o primeiro fato encontrado nesse texto é: o nascimento de Jesus Cristo indica que Jesus foi um personagem histórico real, com perdão pela redundância propositada. Acompanhe aqui comigo, por favor, o que diz Mateus capítulo 1 e versículo 18, parte A, que declara: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que frase gloriosa! O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Meus irmãos, quando Mateus relata o nascimento de Jesus e diz textualmente que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ele está afirmando, em outras palavras, com outros termos, que Jesus foi um personagem histórico real, que realmente existiu e que realmente viveu entre nós, viveu em nosso meio. E essa informação, como eu mencionei agora há pouco, ela é muito importante porque, de vez em quando, nós nos deparamos com alguns escritos e com alguns vídeos de ateus e céticos, sobretudo na internet, questionando a existência histórica de Jesus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas à medida em que nós vamos nos aproximando do Natal, é muito comum filósofos, teólogos, historiadores, jornalistas, repórteres e assim por diante, hoje youtubers, influencers e tantos outros, falarem sobre Jesus. E muitos deles, especialmente de uma ala mais incrédula, mais ateísta, mais cética, vão colocar em xeque a existência de Jesus e vão dizer, portanto, que Jesus não existiu. Contudo, a existência de Jesus, enquanto personagem histórico, ela pode ser facilmente atestada por diversas fontes, mas por razões óbvias de tempo e de propósito, numa mensagem curta como esta neste culto, me permita aqui citar apenas uma destas várias fontes, para não citar várias outras, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, ele comprova de forma muito convincente, de forma muito contundente, muito categórica, que Jesus foi um personagem histórico real, que de fato existiu. Alguns ateus e céticos, de forma equivocada e às vezes eu até diria intelectualmente desonesta, eles argumentam, é um raciocínio muito equivocado, mas eles argumentam mais ou menos dizendo o seguinte, que porque os evangelhos, por exemplo, são documentos da fé cristã,
Então, eles não possuem um valor histórico, ou se possuem um valor histórico, esse valor histórico ele é inferior, por exemplo, a outros documentos ou a outros livros em termos de informação. Ou seja, muitos céticos e muitos ateus não admitem um valor histórico aos evangelhos, mas quando o fazem, eles desdenham e atribuem um valor inferior aos evangelhos, comparando-os com vários outros documentos históricos. Mas esse argumento, obviamente, é um equívoco monumental. Ora, o simples fato dos evangelhos, por exemplo, serem documentos de fé, e é óbvio que eles são documentos de fé, porque nós os vemos como palavra de Deus, não os torna documentos não históricos, tão simples quanto isso. Mas falando mais especificamente sobre o Evangelho de Lucas, que é o exemplo que nós estamos aqui usando nesta noite para comprovar a historicidade de Jesus, é interessante observarmos que Lucas é o autor que escreve de forma mais autoconsciente como historiador. É muito interessante, eu não sei se os irmãos perceberam, é claro que Mateus tem uma pegada em alguns momentos historiográfica, é claro, Marcos também, João também, é evidente, os outros textos bíblicos, vétero e neotestamentários, mas entre os evangelhos, Lucas talvez seja o autor dos evangelhos que escreva de forma mais autoconsciente como historiador. Ele escreve como um pesquisador, por exemplo, guardadas as devidas proporções, como se fosse um historiador ou pesquisador dos dias atuais. Em Lucas, no capítulo 1, e versículos 1 a 4, Lucas diz 4 coisas muito importantes sobre o seu evangelho, o evangelho de Lucas, que, entre outros assuntos, é importante lembrarmos, evangelho este que fala sobre a vida e obras do Senhor Jesus. Preste bem atenção ao que Lucas vai dizer, essas 4 coisinhas. Primeiro, Lucas diz que colocou em ordem os fatos que aconteceram naqueles dias, ou seja, nos dias de Jesus, conforme Lucas 1:1. Ele pega os fatos, os coloca em ordem, ele os organiza, e eles são chamados por Lucas pelo texto bíblico de fatos. Em segundo lugar, Lucas diz que tais fatos foram transmitidos por pessoas que foram testemunhas oculares desses fatos, isto é, pessoas que presenciaram, que estavam ali presentes, que viram muitos dos milagres, das pregações, dos eventos e que, portanto, em última análise, entraram em contato com o Jesus histórico, provando, portanto, que ele era uma pessoa de carne e osso. Isso você encontra em Lucas capítulo 1 e versículo 2. Terceiro, Lucas diz que se informou minuciosamente acerca dos eventos por ele descritos, que é a atitude que se espera de um verdadeiro historiador, de um pesquisador, que ele se informe, que ele vá atrás, que ele veja com minúcias certos dados, certas falas, certos testemunhos, certos depoimentos, certos escritos, para ver se eles conferem ou não, se são verossímeis ou não, se são verdadeiros ou não, se são dignos de crédito ou não. E isso nós encontramos em Lucas capítulo 1 e versículo 3. E quarto, Lucas diz que escreveu com a intenção de que Teófilo, que é o sujeito para quem ele dirige o seu evangelho, com a intenção de que Teófilo tivesse certeza acerca das informações que ele, Teófilo, já possuía, conforme Lucas no capítulo 1 e versículo 4. Então, observe, acompanhe aqui o meu raciocínio, observe que Lucas é um autor sério, é um historiador sério e é um pesquisador sério. E, portanto, não há nenhuma razão para suspeitar da sua idoneidade e da sua honestidade intelectual enquanto autor. Então aqueles indivíduos que dizem, não, vocês cristãos não têm como comprovar a historicidade de Jesus e assim por diante, o ônus da prova está sobre os ombros deles. Eles é que têm que provar que Lucas não era uma pessoa idônea, não era uma pessoa fidedigna, não era um bom historiador, não é um bom pesquisador, escreveu mentiras e assim por diante. Mas o relato lucano, em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, para não dizer em todo o evangelho de Lucas e no livro de Atos, que é o segundo volume escrito por Lucas, é um relato que é verossímil, é verdadeiro e é fruto de pesquisa historiográfica séria. Aliás,
A respeito de Lucas, eu gostaria de compartilhar com vocês a fala de um famoso estudioso, já falecido há muitas décadas, o estudioso escocês chamado William Mitchell Ramsay, que vive ali entre 1851 e 1939. Só para os irmãos terem uma ideia, Ramsay, que inicialmente era cético, ele era incrédulo quanto ao cristianismo, ele acabou se convertendo posteriormente à fé cristã, sabe depois do quê? Depois de pesquisar, por exemplo, os evangelhos, todo o Novo Testamento, e de comprovar a exatidão de muitos dos eventos citados no Novo Testamento. Então Ramsay, ele começou a pesquisar o Novo Testamento com o propósito de atacar os cristãos, detonar os cristãos, refutar os cristãos, desmentir os cristãos, acabar com os cristãos e com Jesus dos cristãos. E o que acontece com ele nesse ínterim? Ele é profundamente convencido da verdade do evangelho e se converte ao cristianismo. E Ramsay, ele foi considerado um dos mais importantes arqueólogos e estudiosos do Novo Testamento da sua época, isto é, meados do século XIX até ali início do século XX. E veja só, portanto, por que o depoimento dele é relevante. Nós estamos falando de alguém que deu pitacos sobre o Novo Testamento. Estamos falando sobre um pesquisador, um historiador, um arqueólogo sério dos textos bíblicos e dos eventos que envolveram a Bíblia. E que começou a pesquisá-los com o propósito de refutar a fé cristã. E veja só o que este Ramsay escreveu sobre Lucas. Abre aspas. Lucas é um historiador de primeira linha. Suas declarações não são apenas de fato confiáveis. Ele aproveita os eventos importantes e críticos e mostra a sua verdadeira natureza em maior extensão, enquanto toca suavemente ou omite inteiramente muito do que não tinha valor para o seu propósito. E aí ele termina, ele conclui dizendo, em resumo, este autor, isto é, Lucas, deve ser colocado junto com os maiores historiadores. Fecha aspas. Desse modo, meu irmão, se alguém questionar você sobre a existência histórica de Jesus, basta dizer a esta pessoa, entre outras coisas e entre outros argumentos, que não temos aqui tempo para mencionar, que a existência histórica de Jesus, ela foi comprovada por Lucas, que além de ser médico, foi também um hábil historiador e pesquisador da vida e obras do Senhor Jesus. Em suma, o nascimento de Jesus Cristo indica que Jesus foi um personagem histórico real. Ele efetivamente existiu. E porque ele existiu, eu e você podemos ter um amanhã esperançoso, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e vivendo a eternidade toda com Deus e para a glória de Deus. Mas isso nos encaminha para um segundo fato, que é o seguinte. Segundo fato. O nascimento de Jesus Cristo se deu miraculosamente por meio do Espírito Santo. Segundo fato, todos esses fatos estão textualmente presentes na passagem bíblica que estamos lendo e expondo. Então, segundo fato, o nascimento de Jesus Cristo se deu miraculosamente por meio do Espírito Santo. Acompanhe comigo o que diz Mateus 1:18, aqui lendo o texto que ele vai nos dizer, sobretudo a parte B. Mateus 1:18, parte B. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, veja o que o texto diz, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, o cristianismo, desde o seu nascedouro, desde a sua origem, enfrentou uma série de problemas com pessoas que, desgostosas do Jesus dos cristãos e dos próprios cristãos, e por que não dizer da fé cristã, quiseram combater Jesus Cristo, o cristianismo, a igreja, os cristãos e assim por diante. E uma das mentiras que os primeiros cristãos tiveram que combater e refutar foi a mentira que dizia que Jesus teria nascido como resultado de um relacionamento extraconjugal por parte de Maria.
Alguns diriam, em bom português contemporâneo, que Maria teria pulado a cerca quando estava ali prometida como esposa, como noiva de José, e, portanto, isso teria acontecido. Algumas pessoas, especialmente críticas do cristianismo, dizem que Maria foi rejeitada como esposa por José, a quem ela estava prometida, porque Maria apareceu grávida de um soldado romano chamado Tiberius Iulius Abdes Pantera, ou simplesmente Pantera, que viveu ali entre 22 a.C. até 40 depois de Cristo. Aliás, algumas versões do Talmud, que é um importantíssimo documento judaico da Idade Média, se referem a Jesus de forma pejorativa, negativa, como Yeshu ben Pantera, que é em hebraico, que em português quer dizer Jesus, filho de Pantera, que é este soldado romano que vive ali no contexto entre o final ali do período, né, interbíblico até o primeiro século, e que teria tido um relacionamento extraconjugal com Maria. Mas observe que o texto bíblico que lemos, que você e eu acabamos de ler, esse texto diz que Maria ficou grávida de Jesus por meio do Espírito Santo, e não por meio de um intercurso sexual ocorrido com algum homem, especialmente em um contexto de traição, em um contexto extraconjugal. O Espírito Santo, meus irmãos, de forma miraculosa e, portanto, sobrenatural, ele agiu no ventre de Maria e, desse modo, ele fez com que Maria ficasse grávida e gerasse a Jesus, o que proporcionou a mim e a você a abundante bênção e a possibilidade de sermos salvos em Jesus, por Jesus, pelo sangue de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Em suma, o nascimento de Jesus Cristo se deu miraculosamente por meio do Espírito Santo. Mas isso faz-nos encaminhar um pouco mais adiante aqui e chegarmos ao terceiro fato, que é o seguinte, terceiro fato. O nascimento de Jesus Cristo aponta para a sua linhagem davídica e, portanto, messiânica. Terceiro fato, o nascimento de Jesus Cristo, tendo como base o texto que estamos lendo, é claro, ele aponta para a sua linhagem davídica, a linhagem davídica de Jesus, e, portanto, para a sua linhagem messiânica. Veja o que dizem aqui os versículos 19 a 20, Mateus capítulo 1, versículos 19 a 20. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Depois que se soube que ela estava grávida, ele amava tanto Maria que, podendo até denunciá-la para o sinédrio, para as autoridades judias, e ela ser escorraçada ali de Israel, apedrejada e inclusive poder ser morta, em vez de fazê-lo, olha o que o texto diz, o seu marido era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Versículo 20. Mas enquanto pensava nisso, os planos de Deus eram diferentes dos planos de José, graças a Deus, amém? Ainda bem que muitos dos meus e dos teus planos são diferentes dos planos de Deus. Ainda bem, senão nós estaríamos muitas vezes perdidos se certos planos nossos, eles fossem ali, tivessem a sua continuidade. Ainda bem que Deus pensa frequentemente diferente de nós. Mas o versículo diz, versículo 20, mas enquanto pensava nisso, ou seja, José pensava em abandonar Maria na surdina, na calada da noite, para não prejudicá-la, para não difamá-la, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa. Por quê? Ela não te traiu. O que aconteceu? Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Não tem outro homem na jogada, não tem esse tal de Pantera que pessoas difamadoras, caluniosas e mentirosas inventaram e inventam até os dias de hoje. Não, o que foi gerado nela é do Espírito Santo, é de Deus, não é de homens. Meus irmãos, como em Lucas 4, 22, por exemplo, nesse texto Jesus é chamado de filho de José, então é natural pensar que José deve ter adotado Jesus como seu filho. Apesar, é claro, temos que ser bem aqui honestos, apesar dessa informação
não aparecer de forma explícita em nenhuma página do Novo Testamento, mas podemos deduzir, podemos inferir de uma forma lógica, contextual e bíblica que José de fato adotou Jesus como seu filho. Então raciocine comigo. Se José, o pai adotivo de Jesus, era um descendente de Davi, logo, Jesus, em última análise, também era descendente de Davi. Em outras palavras, o fato de José, que era descendente de Davi, ter adotado Jesus como seu filho, garantiu a Jesus o pertencimento à linha davídica. Aliás, só para nós termos uma ideia, a respeito desse assunto que envolve a adoção no judaísmo, mais uma vez o Talmud babilônico, esse importante documento judaico da antiguidade, ele vai dizer no tratado Sanhedrin 19, parte B, que, abre aspas, quem cria um órfão em casa é como se o tivesse gerado. Quem cria um órfão em casa é como se o tivesse gerado. Portanto, apesar de Jesus não ser órfão, nesse contexto, é claro, e a Bíblia não ser explícita quanto a isso em outros momentos, mas apesar de Jesus não ser órfão, o fato de José ter criado Jesus como seu filho faz com que José, obviamente, fosse considerado como alguém que o tivesse gerado e como se fosse, por exemplo, seu pai biológico. Desse modo, meus irmãos, se Jesus é filho de José, e José, por sua vez, foi um ancestral de Davi, logo, Jesus é chamado legitimamente de Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus, descendente de Davi. A propósito, só para nós não ficarmos com esse tipo de raciocínio, para que não venhamos a pensar eventualmente que ele é muito humano ou ele é muito racional e pouco bíblico, então vamos para alguns poucos textos na Bíblia que nos interessam nesse momento. A propósito, em Lucas 1,32, o anjo Gabriel, ele diz o seguinte para Maria, abre aspas, e o Senhor Deus lhe dará, isto é, dará a Jesus, o trono de Davi, seu pai. Pai de quem? Pai de Jesus, ou seja, ancestral ali dele, não é isso? Esse é o caso. Davi, seu pai, quer dizer, Davi ele é o ancestral de Jesus, ele é ali o antepassado de Jesus nesse contexto. Só que além do anjo Gabriel, o apóstolo Paulo, em Romanos 1,3, diz sobre Jesus que ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja só as palavras fortes de Paulo em Romanos. Jesus ele nasce da descendência de Davi segundo a carne, como se fosse um filho biológico. E mais adiante, em 2 Timóteo 2,8, Paulo diz para Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Desse modo, a não ser que alguém queira contestar o anjo Gabriel, que foi enviado pelo próprio Deus a Maria, conforme Lucas capítulo 1, versículos 26 a 27, o texto diz que Deus enviou ali Gabriel, e portanto, ao contestar o anjo Gabriel, você estará contestando o próprio Deus que enviou o anjo Gabriel. Eu creio que não é uma boa coisa querer contestar o anjo de Deus ou o próprio Deus. E a não ser também que alguém queira contestar o próprio apóstolo Paulo nessas declarações de Romanos e Timóteo, Jesus então ele foi de fato um descendente legítimo de Davi. E como tal, Jesus tem o direito legítimo de assumir o trono de Davi e de assumir o título de Messias. Isso é muito importante, porque diz respeito à minha e à sua fé. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque não apenas o texto bíblico diz, mas porque nós vivemos em dias, em épocas, é importante mais uma vez frisar esse ponto, em que a nossa fé cristã é questionada por muitos, sobretudo muitas vezes por judeus, pelos nossos queridos amigos judeus, dizendo que Jesus ele não tem o direito de ser chamado de Messias porque ele não procede da linhagem de Davi, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não é filho biológico de José. Então é simples, brigue com o arcanjo Gabriel, com o anjo Gabriel, melhor dizendo, não arcanjo, elevei ele a uma categoria, aumentei a patente dele, ele foi promovido. Mas brigue com o anjo Gabriel,
brigue com Deus que o enviou com aquela mensagem e brigue com o apóstolo Paulo, que diz que Jesus descende de Davi segundo a carne. É simples, é só brigar com Deus, com o anjo de Deus, com o apóstolo Paulo, com o Novo Testamento e assim por diante. Em suma, o nascimento de Jesus Cristo, meu irmão, ele aponta para a sua linhagem, ou seja, a linhagem de Jesus, a linhagem davídica de Jesus e, portanto, a sua linhagem messiânica. Isso nos faz avançar um pouco mais aqui no nosso texto, na nossa mensagem, e chegar ao quarto fato. E o quarto fato que nós aqui encontramos, muito pertinente, sobretudo para mim e para a sua fé, tudo aqui é pertinente, tudo aqui é importante, tudo o que está na palavra de Deus é relevante, mas o quarto fato é o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo teve um propósito salvífico. Em quarto lugar, o quarto fato diz respeito à noção, à ideia, à verdade de que o nascimento de Jesus Cristo teve um propósito salvífico. Acompanhe comigo o que diz Mateus 1, 21. Ela, isto é, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele aqui é uma referência aos judeus, dos seus pecados. Ou seja, Jesus vai salvar inicialmente, originariamente ou originalmente, o judeu, claro que o judeu crente, que crê em Jesus como Messias, dos seus pecados. Porque a mensagem do evangelho é pregada primeiramente aos judeus e depois aos não-judeus, aos gregos, aos gentios e assim por diante. Mas nesse texto, ele salvará o povo dele dos seus pecados, diferentemente do que alguns pensam. Não é uma referência aos incondicionalmente eleitos, como, por exemplo, o calvinismo equivocadamente diz. O texto diz que ele salvará o povo dele aqui, é uma referência aos judeus crentes. Jesus veio primeiro para o que era seu, lembra? João capítulo 1. Os seus, isto é, os judeus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, incluindo os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Àqueles que creem no seu nome. Então esse é o contexto, de forma bem geral, desta passagem. Mais uma vez, ela, isto é, Maria, dará à luz um filho, Mateus 1, 21, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele, os judeus crentes inicialmente, dos seus pecados. É isso que o texto está dizendo. E isso nos levanta a uma pergunta muito singela e profunda, cuja resposta é profunda. Por que Jesus nasceu? Estamos nos aproximando aqui do Natal, já daqui a alguns dias, e muitos preocupados com tudo menos com o aniversariante, né? Com panetones, com árvores de Natal, com renas, com trenós, com N outras tantas situações, e se esquecem do aniversariante, sobretudo da importância e relevância do seu nascimento, obviamente do nascimento de Jesus. Então a pergunta é, por que Jesus nasceu? Só isso já dá uma outra mensagem, para falarmos muito tempo sobre isso, mas não é o propósito de hoje. Por que Jesus nasceu? Por mais paradoxal que pareça, por mais que isto pareça ser aparentemente contraditório, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu com o propósito de morrer, com a finalidade de morrer. Jesus nasceu com o objetivo de morrer. Diferentemente de nós. Quando nós chegamos a este mundo, sobretudo após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é evidente que a morte inevitavelmente estará presente nesse mundo. Então, nós que aqui para cá chegamos, que aqui nascemos, é claro que nós não queremos morrer e nem nascemos com o propósito de morrer. Mas Jesus não, ele nasce com o propósito, com a finalidade, com o objetivo de morrer. E não apenas para morrer, mas para morrer pelos nossos pecados, pelos meus e pelos teus pecados. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse isso. Ele disse que veio a este mundo para morrer, não fui eu, é ele quem diz. Ele vai dizer isso, por exemplo, em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, quando Jesus declara o seguinte, ele mesmo, referindo-se a si próprio, diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para quê?
para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esses muitos são evidentemente todos aqueles que pela graça de Deus crerão em Cristo e por essa mesma graça permanecerão crendo em Cristo e assim por diante. Em outras palavras, se Jesus não tivesse nascido, ele não poderia ter morrido na cruz por nós. Isso significa dizer, meu irmão, que sem manjedoura não haveria cruz. Sem Belém não haveria o Calvário. E sem o nascimento do Salvador, obviamente não poderia haver nenhuma salvação. Portanto, o nascimento de Jesus Cristo, em quarto lugar, teve um propósito salvífico. Jesus veio a este mundo para salvar e resgatar aquilo que havia se perdido. Ele veio para salvar pecadores que pela graça creem na mensagem do Evangelho e são transformados por essa mesma graça e pelo poder deste mesmo Evangelho. Amém? Isso faz com que avancemos um pouco mais ainda e cheguemos ao quinto fato. São 7 fatos que aqui temos, estamos ali no antepenúltimo. O quinto fato, que é o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo, em quinto lugar, foi cumprimento de uma profecia bíblica. Agora há pouco, na abertura do culto, o pastor Isaldil leu o texto de Isaías 9, versículos 6 e 7, que é outra das várias, inúmeras, diversas profecias messiânicas. Não é a ela que eu vou me referir aqui, também não é a ela a que Mateus aqui se refere, mas ela, sem dúvida alguma, é uma dessas. Mas o quinto fato é este: o nascimento de Jesus Cristo foi o cumprimento de uma profecia bíblica. Onde nós encontramos isto? Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23, parte A. Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23, parte A, que diz: tudo isso aconteceu, isso o quê? Veio o anjo Gabriel, José está pensando em se separar ela de Maria, descobre que ela está grávida, pode imaginar que eventualmente ela pulou a cerca, mas não pulou, ou que ela concebe ali, Jesus é do Espírito Santo. Então, por que isso acontece, né? Essa gravidez de Maria por parte do Espírito Santo. Versículos 22 a 23, parte A. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Que profeta? Isaías. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Somente até aqui. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Meu irmão, preste bem atenção ao que eu vou te dizer. É algo até óbvio, em razão do que lemos, mas é importante dizermos. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento casual, fortuito ou despretensioso. O nascimento de Jesus, segundo as Escrituras, ele foi um evento agendado, intencionado, planejado e programado pelo próprio Deus. Cerca de 800 anos antes de Mateus existir, o profeta Isaías, em Isaías 7,14, um texto muito próximo a este que o pastor Isaldil leu no início do culto, o profeta Isaías, em Isaías 7,14, ele já havia profetizado o nascimento de Jesus, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E aqui, um dos grandes e acalorados debates que existe se dá em torno do significado do termo hebraico que é traduzido como virgem. Talvez nem todos os irmãos saibam, talvez uma parte saiba, mas nem todos. Mas existe um acalorado debate, sobretudo envolvendo judeus e cristãos, sobre o significado do termo hebraico alma, que é traduzido nas nossas Bíblias como virgem. Via de regra, um judeu vai dizer: não, a tradução de você está deturpada, ela está adulterada, ela é enganosa, ela induz ao erro, porque a palavra alma significa simplesmente uma moça ou uma jovem, e não uma virgem. Então a discussão toda gira em torno da seguinte questão: o termo hebraico alma, que é traduzido como virgem nas nossas Bíblias, em Isaías 7,14, significa virgem mesmo, ou ele significa simplesmente uma jovem, uma moça? Essa é a discussão. E a discussão para resolver esse imbróglio é acalorada, como vocês podem imaginar.
Mas diante dessa discussão, eu gostaria de dar para vocês pelo menos 4 razões pelas quais o termo hebraico alma, que aparece em Isaías 7,14, deve ser traduzido como virgem nesse texto de Isaías 7,14. Em primeiro lugar, traduzir alma como virgem é um expediente legítimo, é uma exegese adequada, é uma tradução adequada, porque, por exemplo, se retrocedermos até o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós veremos que Rebeca, filha de Betuel, é chamada em hebraico tanto de Betulá, que significa virgem, em Gênesis 24:16, quanto é chamada também em hebraico de Alma, que significa uma mulher jovem, em Gênesis 24:43. No mesmo capítulo e no mesmo contexto, esta moça, ela é chamada tanto de Alma, que é moça, como de Betulá, que quer dizer virgem. Sabe o que isso significa dizer? Isso significa dizer que alma, uma mulher jovem, pode ser usado como sinônimo de Betulá, uma mulher virgem. E é por isso que traduzir alma em Isaías 7,14 como virgem é um expediente tradutológico ou exegético correto. Em segundo lugar, traduzir alma como virgem é um expediente legítimo porque em Isaías 7,14 o Senhor, ele diz que daria um sinal. E aqui a palavra usada para sinal é uma palavrinha bem curtinha em hebraico, que é a palavra ot. Ot é uma palavra que pode se referir a uma marca, mas também pode se referir a um sinal portentoso, a um sinal miraculoso, a um sinal maravilhoso. Ora, se esse é o caso, então raciocine comigo. Não haveria nada de miraculoso, de extraordinário e de portentoso em uma mulher jovem dar à luz um filho. Isso é a coisa mais natural que ocorre desde que o mundo é mundo. Uma moça jovem deu à luz, você fala, é a coisa mais óbvia. Mas existe sim algo de espetacular em dizer que uma virgem dará à luz um filho. Esse, portanto, é um argumento que faz todo sentido à luz da lógica do contexto específico e do termo hebraico ot presente em Isaías 7,14. Em terceiro lugar, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, e que foi escrita entre o 3º e 1º séculos antes de Cristo, portanto, antes de existir o primeiro cristão nesse mundo, essa informação é muito importante. A Septuaginta, ela traduziu a palavra hebraica alma como partenos, de onde vem o nome do Partenon, aquele importante monumento no contexto ali da Grécia. Só que, acompanhe comigo mais uma vez o pensamento. A palavra partenos é um termo que tem como um dos seus significados mais fundamentais, naturais e óbvios, o quê? Alguém que nunca teve relações sexuais. Portanto, uma pessoa que é virgem, uma pessoa que é casta. E aí alguém poderia dizer, isso é manobra de cristãos, de pastores e de teólogos que mexeram nesse texto e alteraram o termo ali alma para partenos, para favorecer uma ideia cristã. Só que a Septuaginta foi traduzida entre o 3º e 1º séculos antes de Cristo. Não existia nem Jesus Cristo ainda, enquanto personagem histórica, e muito menos cristãos os seus seguidores. Então, um grupo de eruditos judeus, não cristãos judeus, traduziu o hebraico alma como o grego partenos, cujo significado fundamental é virgem. E esse é o terminho que aparece aqui em Mateus 1:23. Partenos, virgem. Eis que a virgem conceberá. Não é a moça que conceberá, ela deveria ser moça, mas não apenas moça, mas moça virgem. Alguém que ainda não teve nenhum tipo de contato sexual. Por fim, em quarto e último lugar, Mateus, que era judeu, ao citar a profecia de Isaías 7,14 e ao aplicá-la ao nascimento miraculoso de Jesus, que se daria por meio do Espírito Santo, o próprio Mateus, ele vai explicar em Mateus 1:23 que o nascimento de Jesus, mais uma vez, ocorreria através de uma partenos, isto é, através de uma virgem, que no caso foi Maria.
E para concluir esse assunto, né, nesse ponto, eu gostaria de citar brevemente um último argumento, muito simples, mas extraído da biologia. Sabe-se que muitos animais, vermes e insetos se reproduzem de forma assexuada. E, portanto, eles o fazem sem precisar da fertilização de machos. E esse fenômeno ele é muito conhecido na biologia e ele é chamado de partenogênese, o ato de dar à luz, né, sem a contribuição lá do espermatozoide masculino e assim por diante. Diante disso eu te pergunto, isso é muito conhecido na biologia. Ora, se determinados seres vivos eles podem se reproduzir sem a participação de um macho, por que Maria, que era virgem, não poderia gerar Jesus também por meio de uma miraculosa partenogênese através do poder do Espírito Santo? Por que não? Aliás, é isso que diz os evangelhos que aconteceu com ela. O nascimento de Jesus foi um evento miraculoso, porque Maria foi concebida não da parte de José, e muito menos do suposto pantera, como muitos caluniam, mas ela ali gera Jesus como uma obra resultante do operar glorioso, miraculoso e poderoso do Espírito Santo. Enfim, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi o cumprimento de uma profecia bíblica. Sexto fato, sexto e penúltimo fato. O nascimento de Jesus Cristo, em sexto lugar, aponta para a presença de Deus entre os homens. Olha que coisa maravilhosa. O fato de Jesus ter nascido aponta simplesmente com grandes aspas, é claro, aponta para a presença de Deus entre os homens. Jesus nasce. Na linguagem bíblica, o que isso significa? Deus está em nosso meio. Veja o que diz Mateus 1, 23, parte B, para você não achar que eu estou tirando isso da minha cabeça. Mateus capítulo 1, versículo 23, parte B. Essa criança que seria chamada Jesus, o que diz o texto? E o chamarão Emanuel, que o próprio Mateus explica, que significa Deus conosco. Tem gente no nosso meio, tem muitos cristãos que pensam que o nome Emanuel vem de Portugal. Não tem nada a ver, né? Essas terminações tudo isso aí vem do hebraico, não tem nada de vir de Portugal, a não ser que vejam de português que sejam judeus, né? A palavra Emanuel é a mistura de 3 palavrinhas hebraicas. Com, ano, pronome pessoal, nós, ele, Deus, ao pé da letra, com, nós, Deus. Deus é conosco, Deus conosco. Hebraico puro, né? E o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Perceba que Jesus, além de receber o nome Jesus, por ocasião do seu nascimento, ele também seria chamado não à toa, não por um acidente, mas seria chamado de Emanuel, que conforme o próprio texto de Mateus 1, 23 Mateus explica, significa Deus conosco. Observe, meu irmão, que o nascimento de Jesus não deve ser interpretado como o nascimento de um simples judeu que viveu no contexto do primeiro século da nossa era, parte da sua vida viveu ali numa vila inexpressiva de Nazaré, onde deveriam haver no máximo 200 famílias ali morando há cerca de 2000 anos, e assim por diante. Observe que o nascimento de Jesus significa a visita do próprio Deus em carne e osso ao mundo que ele mesmo criou. Aliás, nós cantamos isso agora há pouco, né? O verbo se fez carne, ele habita entre nós, o Criador, ele vem a este mundo, se comporta como se fosse uma das suas criaturas, quando na verdade não é, ele é Criador e Senhor de todas as coisas, de modo que o nascimento de Jesus significa a visita de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, em carne e osso, mais uma vez, à exceção do pecado, ao mundo que ele mesmo, Deus, criou. Veja só que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Enquanto os deístas dizem que Deus criou o mundo, colocou o mundo em funcionamento, mas depois disso virou as costas para esse mesmo mundo e o entregou à própria sorte, a Bíblia, na contramão desse pensamento desanimador e desalentador,
diz que Deus criou esse mundo, ele não abandonou todavia este mundo, ele não virou as costas para este mundo, não entregou esse mundo à própria sorte, mas se fez homem e habitou entre nós. Em João no capítulo 1 e versículo 14, num dos versículos mais lindos da Bíblia, ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse mesmo João, textos depois, irá dizer em 1 João 1:1, não no Evangelho, mas na primeira epístola de João, em 1 João 1:1, ele vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Nós o vimos e nós tocamos nele. Ele é histórico. Enfim, o nascimento de Jesus Cristo aponta para a presença de Deus entre os homens. Apesar de os homens terem se afastado de Deus por causa dos seus pecados, Deus quis se aproximar dos homens através da encarnação bendita do seu Filho bendito, o Senhor Jesus. Isso faz com que cheguemos ao sétimo e último fato presente nesse texto, que é o seguinte: o sétimo e último fato é o nascimento de Jesus Cristo na condição de um evento miraculoso, porque Jesus nasceu de uma virgem, não significa que Maria permaneceu virgem para sempre. Esse ponto é muito importante. Vou repetir, sétimo e último fato. O nascimento de Jesus Cristo, na condição de um evento miraculoso, porque Jesus nasceu de uma virgem, não significa que Maria permaneceu ou teria permanecido virgem para sempre. Veja o que diz Mateus capítulo 1, versículos 24 a 25, que são os versículos finais aqui da nossa passagem. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Versículo 25. Contudo, não teve relações com ela, ou seja, Jesus não teve relações ali sexuais com ela, com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O texto não dá a entender, nem aqui em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem nenhum dos evangelhos, nem nenhuma das epístolas paulinas, joaninas, petrinas e assim por diante, gerais, católicas, como queira chamá-las. Não há nenhum texto que dê a entender de forma clara ou insinue sequer que Maria tenha ficado virgem sempre ou perpetuamente virgem. Apesar do texto bíblico dizer claramente que José não teve relações sexuais com Maria enquanto ela não deu à luz Jesus, dando a entender com isso que José manteve relações sexuais com Maria após o nascimento de Jesus. No entanto, os nossos amigos católicos acreditam em uma doutrina que é chamada de dogma da virgindade perpétua de Maria. Em linhas gerais, essa doutrina ensina que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Ou seja, Maria nunca se relacionou sexualmente com José e nem teve outros filhos além de Jesus. Ela sempre foi virgem. Virgem antes do nascimento de Jesus, durante o nascimento de Jesus e após o nascimento de Jesus. Esse é o dogma católico da virgindade perpétua de Maria. Porém, Mateus capítulo 13, versículos 55 a 56, não vamos ler, estamos apenas citando. E Marcos 6:3 dizem que Jesus teve irmãos e irmãs. Aqui aparece duas palavrinhas gregas. Para irmãos aparece a palavra grega adelphoi e para irmãs a palavra grega adelphai, que significa literalmente irmãos e irmãs. Ponto. Além disso, se os autores bíblicos quisessem dizer que Jesus teve primos, ao invés de irmãos, como normalmente argumentam os nossos queridos amigos católicos, os autores bíblicos, eles poderiam ter usado outros termos gregos à sua disposição na época,
presentes no Novo Testamento, para deixar bem claro que Maria, ali, os irmãos e irmãs de Jesus não eram irmãos e irmãs, eram primos e primas, eram parentes, como nós falamos em termos bem gerais. Existiam termos gregos para isso. Por que os autores bíblicos não os usaram? Por exemplo, existia o termo grego, e existe, está no Novo Testamento grego, o termo singene, que significa parente. Por que os irmãos e irmãs de Jesus não são chamados aqui, denominados pelo termo singene? Parentes. Aí os católicos teriam razão. Ou o termo anepsios, que significa primo. Por que não foi usado ali? Mas em vez disso, mais uma vez, os autores bíblicos usam o termo grego adelphos, cujo significado mais natural e óbvio é irmão. Simplesmente isso. Portanto, meus irmãos, Maria só permaneceu virgem até o nascimento miraculoso de Jesus. Depois disso, ela teve filhos e filhas, e por isso Maria não pode ter permanecido virgem para sempre. Esse tipo de ensino não é encontrado em nenhuma página da Bíblia no contexto vétero ou neotestamentário. Enfim, o nascimento de Jesus Cristo na condição de um evento miraculoso não significa que Maria permaneceu virgem para sempre. Ela ficou virgem até um determinado momento e depois disso ela certamente teve intercurso com José e em decorrência disso teve filhos e filhas, como os evangelhos claramente nos ensinam. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem não recapitulando os pontos que eu aqui mencionei na noite de hoje, mas eu gostaria de concluir essa mensagem citando um texto que eu escrevi há muitos anos, há cerca de 10 anos, sobre o Natal, e cujo título é O Verdadeiro Natal. Eu creio que esse texto seja bastante oportuno, bastante propício para a ocasião de hoje, e sobretudo depois da mensagem que nós acabamos de pregar com base em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. No verdadeiro Natal, não há uma suntuosa árvore decorada, mas sim uma humilde manjedoura. No verdadeiro Natal, não há luzes que acendem e apagam durante períodos intermitentes, mas há aquele que é a permanente luz do mundo. No verdadeiro Natal não há panetone, mas sim aquele que é o pão da vida. O verdadeiro Natal não tem um velhinho que carrega um saco de presente nas costas, mas tem um infante que, ao se tornar adulto, levará sobre si o peso dos nossos pecados até a cruz. O verdadeiro Natal não tem peru, mas tem o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Natal nada tem a ver com a comemoração do nascimento de uma criança que se tornará um grande exemplo de vida a ser seguido, mas tem a ver com a encarnação e, portanto, com a visita histórica de Deus ao mundo, que na pessoa de seu Filho se fez homem e viveu entre nós. No verdadeiro Natal, não há gorro vermelho, luvas brancas e botas pretas, mas há, isto sim, a projeção tenebrosa sobre um infante nazareno de uma futura coroa de espinhos, bem como de pregos nas mãos e nos pés. No verdadeiro Natal, não há um velhinho que dá presentes perecíveis, mas há um Salvador que dará sua própria vida por toda a humanidade, a fim de que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. No verdadeiro Natal, não existe um senhor de idade sentado num trenó puxado por renas, mas há um Senhor que no futuro virá sobre as nuvens com grande poder e glória para buscar a sua igreja. No verdadeiro Natal, não há o ininteligível ho, 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 mas sim o profético, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No verdadeiro Natal, o que importa não é receber presentes, mas sim acolher no coração ao aniversariante. O verdadeiro Natal não tem nenhuma relação com vultuosos gastos, compras parceladas no cartão de crédito, lojas apinhadas de gente e euforia passageira, mas está estreitamente relacionado com a encarnação do Verbo de Deus, que não somente nasceu, mas também morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Em suma, o verdadeiro Natal começa com N, não de Noel, mas de Nazareno.
E, portanto, um feliz e abençoado Natal a todos, a você, ao seu casamento, à sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vimos nessa noite, meus irmãos, que o nascimento de Jesus Cristo nos apresenta lições maravilhosas para a nossa vida. Vimos também que, nesse texto de Mateus 1, versículos 18 a 25, 7 fatos sobre o nascimento de Jesus, pelo menos, entre outros que talvez poderíamos encontrar, pelo menos 7 fatos importantes para a nossa fé, estão presentes também nesse texto. Mas, entre tantas outras coisas, meus irmãos, não nos esqueçamos de que Jesus foi um personagem histórico, real, verdadeiro. Ele existiu, existe e existirá para todo sempre. Amém? E nós somos salvos porque um dia Deus se fez homem, habitou entre nós. E, portanto, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, nos proporcionou uma eterna, gloriosa e abençoada salvação. A mensagem do Natal tem a ver com isso. Amém? Nós vivemos numa época em que as coisas estão tão esvaziadas dos seus sentidos mais óbvios que já de longa data o Natal tem a ver com tantas coisas, menos com o óbvio, o nascimento do Senhor Jesus. A encarnação do Verbo. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus se fez homem, veio a este mundo, a fim de que nós, que outrora andávamos distantes dele, pudéssemos, pela sua graça, dele nos aproximar. Amém? Cantamos bastante sobre isso, sobre a graça que veio a este mundo e que morreu na cruz, graça esta que é personalizada nesse cântico como uma referência ao próprio Senhor Jesus. Amém? Todos nós somos frutos da graça. Todos nós somos obras da graça, resultados da graça. Se estamos aqui, é porque a graça um dia nos alcançou. Amém? Feche os teus olhos então. Eu gostaria que nesses breves momentos você pensasse o que Jesus é para você. O que Jesus significa para você. Pai, eu quero te glorificar nesse momento. Quero te agradecer por esta mensagem, por esta exposição desse texto bíblico de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Te agradeço pelas lições que nós extraímos desse texto bíblico maravilhoso, Senhor. Obrigado pela sua palavra. A sua palavra é verdadeira, ela é viva, ela transmite vida, ela transforma, ela regenera, ela muda, ela causa impactos duradouros, profundos na nossa vida. Nós te louvamos pela sua palavra. E aqui estamos reunidos, Senhor, porque um dia o Senhor planejou na eternidade em um contexto que nós nem imaginamos como isto se deu. Mas sabemos que o Senhor, juntamente no contexto da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, planejou a encarnação do Verbo para que ele não apenas viesse a este mundo e para que o Senhor estivesse conosco, o Emanuel, Deus conosco, aqui estivesse, mas para que nós também pudéssemos aprender com seus ensinamentos, com a sua vida, com as suas obras, com seus exorcismos, com seus milagres, com seu perdão, com seu amor, com toda a sua vida. E obrigado porque, além disso tudo que é tão maravilhoso para nós, é tão especial para nós, Senhor, o seu Filho Jesus, ele foi até a cruz, ele foi até o madeiro, se fez maldito por nós, a fim de que nós, pela sua graça, pudéssemos ser abençoados. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado por enviar Jesus. Obrigado, Senhor, pelo nascimento de Jesus,
pela vida de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus e também pela sua segunda vinda que nós aguardamos, esperamos ansiosamente, porque sabemos que este que veio uma vez há quase 2000 anos, se fez personagem histórica, um dia haverá de voltar para buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Obrigado por isso, Senhor. Se hoje nós temos vida, se hoje somos abençoados, se hoje somos transformados, se hoje somos salvos, se hoje nós temos vida, é porque o Senhor fez uma grande obra na nossa vida. É porque o Senhor fez algo poderoso no nosso coração. O Senhor tirou o nosso coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração impenitente, aquele coração incrédulo, aquele coração repleto de mágoas, repleto de coisas do mundo, de valores do mundo. E o Senhor colocou no seu lugar um coração de carne, maleável à voz do teu Espírito Santo, dobrável pela sua voz, pelo seu poder, pela sua palavra, pelo seu Espírito e pela sua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos pelo seu glorioso Filho Jesus. Obrigado porque neste Natal e em todos os demais natais, Senhor, nós te louvamos porque apesar de celebrarmos o nascimento do seu Filho, nós é que somos presenteados com a salvação, com o perdão, com a sua bênção, com a sua presença. Afinal de contas, nós podemos contar com Emmanuel, Deus conosco em cada momento de nossas vidas. E nós te engrandecemos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.